Gênesis capítulo 4, versículo 1. Vamos todo o capítulo 4. O homem conheceu Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim, dizendo: Ganhei um filho homem, graças ao Senhor. Ela tornou a dar à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tempos depois, aconteceu que Caim trouxe frutos do solo para oferecer ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe os primogênitos do seu rebanho e a gordura deles. E o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e com o rosto abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: Por que andas irritado e com o rosto abatido? Porventura, se agires bem, não serás aceito? Mas se não agires bem, o pecado espreitará à tua porta. Ele te deseja, mas tu deves dominá-lo. Caim falou ao seu irmão Abel: Vamos ao campo. Logo que estavam no campo, Caim atirou-se sobre seu irmão Abel e o matou. O Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou o guarda do meu irmão? Então o Senhor replicou: Que fizestes? A voz do sangue do teu irmão, desde o solo, clama a mim. E agora serás maldito, longe do solo que abriu a boca para beber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando cultivares o solo, ele te negará seus frutos e tu virás a ser um fugitivo, vagueando sobre a terra. Caim disse ao Senhor: Meu castigo é grande demais para suportá-lo. Hoje me expulsas desse solo e eu deverei esconder-me de tua face. Vou ser um fugitivo, vagueando pela terra, e quem me encontrar vai me matar. Mas o Senhor lhe disse: Se matarem Caim, ele será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que ninguém, ao encontrá-lo, o matasse. Então, Caim afastou-se da face do Senhor e foi habitar na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relação com a sua mulher e ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim construiu uma cidade e lhe deu o nome de seu filho, Enoque. Enoque foi o pai de Irade, Irade gerou Maviael gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres, uma se chamava Ada e a outra Sela. Ada deu à luz Jabel, que foi o antepassado dos que moram em tendas e criam gado. O nome de seu irmão era Jubal, antepassado de todos os tocadores de cítara e flauta. Sela teve um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de instrumentos de bronze e ferro. A irmã de Tubal-Caim era Noema. Lameque disse às suas mulheres: Ada e Sela, ouvi minha voz. Mulheres de Lameque, escutai o que eu digo. Matei um homem por uma ferida, um jovem por causa de um arranhão. Se Caim for vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Adão teve novamente relações com a sua mulher. Ela deu à luz um filho e chamou-o com o nome de Sete, dizendo: O Senhor concebeu-me outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Também Sete teve um filho e chamou-o com o nome de Enós. Foi então que se começou a invocar o nome do Senhor. Muito bem, vamos ao comentário. O comentário será: vamos usar a Bíblia de Ave Maria, edição de estudos. Comentário do versículo de 1 a 16, um poema sumério do 2º milênio antes de Cristo, fala da rivalidade entre Dumizi, Deus pastor, e Enkidu, Deus lavrador. E diferentemente do que acontece no relato bíblico, a deusa Inanna prefere o lavrador. É provável que tanto o relato sumério quanto a adaptação que nos apresenta a Bíblia sejam um reflexo das dificuldades e lutas entre pastores, nômades e agricultores e sedentários. Também o relato de Caim e Abel nos mostra um costume religioso dos antigos. No início da colheita, os agricultores ofereciam às suas divindades seus melhores frutos. Era uma maneira de agradecer o que se recebia. O mesmo faziam os pastores com o melhor dos seus rebanhos, oferecendo especialmente os primogênitos.
Mas não se tratava só de gratidão, mas sim de comprometer a divindade para que o ano seguinte fosse também muito produtivo. Quando assim não acontecia, interpretava-se que a divindade não havia aceitado as oferendas do ano precedente, as havia recusado e com elas também o oferente. Este pode ter sido o caso de Caim, uma má colheita pela escassez de chuva, por pragas ou por ladrões. Resumindo, um insucesso agrário leva-o a deduzir que sua oferenda do ano anterior havia sido recusada por Deus, ao passo que a do seu irmão não. Contudo, a intencionalidade do relato vai muito além. Esses relatos em linguagem mito-simbólica são um meio utilizado pelos sábios de Israel para fazer com que o povo entenda como o egoísmo humano, disfarçado de muitas formas, é na verdade o responsável pelos grandes males e fracassos da história do povo e também da humanidade. A narração de Caim e Abel não denuncia só um irmão fraticida, que, levado pela inveja, incita pelo insucesso, não respeita a vida de seu irmão. O relato nos transmite algo muito mais profundo e real. Estabelece a origem paterna do egoísmo exercido como coletividade, ou seja, mostra a qualidade amaldiçoada, a origem maldita dos grupos de poder que causam tanto mal e continuam causando à humanidade. Entende-se que a Bíblia não é contrária às diferentes formas de organização do povo, dos grupos, do trabalho comunitário. O que a Bíblia recusa e amaldiçoa desde suas primeiras páginas é a tendência humana de formar coletividades que acabam antepondo seus interesses particulares acima dos interesses dos outros, sem se importarem que esses outros sejam seus irmãos. Os grupos de poder geram estruturas que, infelizmente, transformam-se em permanente tentação para o ser humano, porque permanecer fora de um grupo de poder é algo desvantajoso. É pertencer aos oprimidos, aos perdedores, aos que são chamados a desaparecer pela mão dos potentados. O protótipo de quem se deixa levar por essa tendência que está à tua porta, espreitando-te, é, segundo a Bíblia, um ser necessariamente amaldiçoado que só produz estruturas malditas. Mas, como descobrir os grupos de poder? Como identificá-los? A chave não é outra senão a mesma que retrata Caim. São os assassinos de seus irmãos. Esses, de propósito ou involuntariamente, acabam sempre por eliminar os outros. Assim, todo aquele que mata um semelhante, mesmo que não o faça fisicamente, é um cainita. O centro do relato não está, portanto, na simples relação entre Caim e Abel. O que ocupa realmente a centralidade da narrativa é a descendência maldita de Caim, a origem das estruturas de poder que causaram tanto mal e continuarão causando, até que nós, crentes comprometidos, sejamos capazes de reconhecê-las e acabar com elas. Do versículo 17 ao 24, a descendência de Caim. A cena de Caim e Abel decorre desta passagem, quase nunca levada em consideração na liturgia cristã. Na descendência de Caim existe algo verdadeiramente importante e, portanto, deve-se observá-la. Não se trata de descendência no sentido estrito, e sim de uma estirpe anímica e moral. Caim já havia sido marcado com o estigma da maldição. Portanto, dele origina-se uma série de descendentes claramente ligados ao que chamamos grupos de poder, tão daninhos ao longo da história. Para o semita oriental, o nome da pessoa designa o seu ser, sua condição. Por isso, convém lançar um olhar sobre o sentido etimológico de cada nome, para descobrir o que esta passagem quer denunciar e anunciar. Cada nome marca um grupo que, de um modo ou de outro, maneja o poder, e isto é contrário à vontade divina. Por isso, por ir contra o respeito devido à vida do irmão. Assim, Enoque está relacionado com uma cidade construída por Caim. A Bíblia não condena a cidade por ser cidade, mas a estrutura de injustiça que a cidade antiga representava, visto que era uma réplica e miniatura do poder imperial. Por causa dela, os empobrecidos de sempre só sofreram a exclusão, a opressão e a exploração sem misericórdia. Fica assim condenado o poder opressor que a cidade representa simbolicamente. Com Enoque, fica também condenado seu filho Irade, nome que significa asno selvagem.
Também, talvez represente o poder opressor dos que acumulam terrenos e propriedades, os latifundiários. Atualmente, os monopolizadores dos recursos naturais. Maviael, que significa Deus é destruído, e Matusael, que se traduz por homem ávido por bens, representam o poder da cobiça e a tentativa de destruir o próprio Deus. O dinheiro, a autoridade, a sabedoria e o lucro pessoal são poderes que tantas vezes foram endeusados, transformados em divindades que entram diretamente em competição com o Deus da justiça. No coração do cobiçoso e prepotente nasce o desejo de acabar com Deus, que exige dele generosidade, conforme Deuteronômio 15:7, e que devolva ao irmão o que a ele pertence por justiça. Também essa espécie de gente pertencem à mesma maldita estirpe de Caim, porque em nenhum momento importa-se com a vida do irmão. Essas pessoas, consideradas individual ou coletivamente, que geram estruturas de dominação, levam em si a maldição. Lameque é descrito como o homem da violência sem controle, e está relacionado com aqueles que ao longo da história não tiveram nenhum escrúpulo em derramar sangue e encher a vida de pranto e de dor por causa da vingança desmedida e da tendência de fazer justiça por sua própria conta. Jabel é descrito como o antepassado dos pastores nômades. A posse desmedida de rebanhos transformou-se, para alguns, em domínio e controle econômico sobre os outros. Jubal, por sua vez, aparece como chefe de todos os que tocam cítaras e harpa. Na história, os poderosos fomentaram muitas vezes uma cultura imposta para cantar suas façanhas. Não é que a Bíblia condene a cultura ou suas múltiplas formas de se manifestar. A condenação é para as estruturas injustas que tantas vezes se apropriam dos frutos da cultura e da ciência para colocá-los a serviço de seus projetos de opressão e de morte. Em Tubal-Caim, forjador de ferramentas de bronze e de ferro, não se condena o trabalho com os metais, mas sim os que converteram o descobrimento do bronze e do ferro em poder de opressão. Israel e muitos outros povos recordavam a dor e o sofrimento causados pelos filisteus, os primeiros a usar os metais. A fabricação de ferramentas de trabalho certamente melhorou a qualidade de vida, mas forjou lanças, armaduras e carros de combate. Algo tão positivo e útil para a vida se transformou em instrumento de violência e de morte, que ainda continua presente em nossa vida. Isso é o que a Bíblia condena, e, consequentemente, considera também como os filhos de Caim, o pai amaldiçoado, aqueles que promovem a cultura de morte. Os nomes das mulheres citadas o nome das mulheres citadas estão todos relacionados com a beleza. Ada significa adorno, Sela, enfeite, e Noema, preciosa, formosa. Representam a mulher submissa ao poder do homem, que não presta atenção ao valor do ser feminino, mas só aos atributos externos, como seu atrativo ou suas joias. Desde tempo muito antigo, a Bíblia condena esse abuso, como algo alheio ao plano original de Deus, ao criar o homem e a mulher à sua própria imagem e semelhança.